tudo bom? É, hoje é sábado. Hoje é sábado. À tarde. Tomando meu cafezinho. Comendo umas coisinhas agora à tarde. Eu tava vendo o meu diáriozinho, as coisas que eu escrevo. Aí eu queria compartilhar uma experiência que eu tive na primeira vez que eu viajei sozinho para outro país, assim. Eu nunca saí da América do Sul. Já viajei para alguns países da América do Sul, acompanhado, com um ex-namorado meu. Fui para Bolívia uma vez com ele. Fui para o Paraguai também. A gente viajou também pelo Brasil, para alguns estados do Brasil. Foi muito legal. Só que aí a gente terminou faz um tempão. Aí recentemente, em 2024, eu tinha acabado de terminar um outro relacionamento, meu último. Tava meio bad, eu tinha acabado de pegar férias também. E tinha um dinheiro que eu tava guardando fazia um tempo. E aí eu pensei assim, mano, só vou, sabe? Se eu pensar muito, eu não vou. E era uma coisa que eu queria fazer. Pensava, alguma hora eu vou fazer isso, sabe? Alguma hora eu vou viajar sozinho, vou me aventurar e tal. Aí eu pensei, por que não agora, sabe? Só que aquela coisa, uma coisa que você nunca fez antes, dá muito medo. Só que eu tava disposto, sei lá, sabe? E aí eu só comprei a passagem, o pacote de passagem, tava muito barato. Foi na decolar.com e tava 1.800, 5 dias, hospedagem e voo. Não tinha direito a café da manhã, nada disso. Nada mais, era só. Mas eu achei muito barato, extremamente barato, sabe? E aí eu só fui. Não comprei roupa assim pra ir, sabe? Eu fui com as minhas roupas mais novas, mas as minhas roupas mais novas também não são grande coisa, mas eu pensei, foda-se, sabe? Eu fico um pouco inseguro, sabe? Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu falei, mano, só vai. Eu nem me programei direito, assim, sabe? E aí, foi de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião. Fiquei bem ansioso. Comprei, tipo, menos de um mês antes. Não, um mês antes. Menos de um mês antes, se eu não me engano. E o avião, assim, primeiro no aeroporto, as pessoas, parece que os atendentes, eles estão tipo assim, mano, odeio clientes. Tudo que você pergunta, eles fazem, parece que eles reviram o olho, sabe? E aí eu precisava de ajuda algumas vezes e o pessoal tava com muita cara de quem não tava tendo um bom dia, sabe? Praticamente todo mundo. E eu achei que ia perder um momento o avião. Eu comecei a correr porque na minha passagem não aparecia o portão que eu tinha que embarcar, onde eu tinha que embarcar. E eu perguntava para as pessoas e ninguém sabia informar. E aí alguém me falou que era em tal lugar, mas eu não fazia ideia de onde que era. Era no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E aí eu comecei a correr, entrar em desespero. Eu pensei, mano, perdi, sabe? E eu fiquei pensando, é claro que eu perdi, sabe? É óbvio, como que eu não ia conseguir viajar sozinho, sabe? Isso não ia dar certo, sei lá. Eu nem sabia, eu nem sei na verdade o que acontece se você perde o avião, se você pode. Se você perde o voo, se você pode remarcar, se você pode pegar seu dinheiro de volta. Eu comecei a entrar em desespero, só que eu comecei a me achar, sabe? Aí eu consegui achar o lugar, o portão de embarque e entrei. Eu tava meio resfriado e eu
uma coisa que eu odeio, né? Fiquei muito chateado de ter ido viajar resfriado. Mas é isso. Eu lembro que eu não lavei meu cabelo porque eu tava com medo de ficar pior, sabe? Aí meu cabelo tava um sebo no final da viagem. Eu só lavei o cabelo no finalzinho da viagem, no último dia, numa banheira. Foi incrível. Aquela banheira, quer dizer. Só sei assim, que no final. é, No final, quando eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra São Paulo, eu tava 2 horas da manhã com duas freiras, uma senhora de idade, andando de um lado pro outro naquela. Naquele terminal rodoviário de. Esqueci o nome, gente. A rodoviária de Guarulhos? Não. Do terminal Tietê. Do terminal Tietê. E um monte de gente viciada em drogas, moradores de rua, sabe? Nossa, muito caótico. E muito aleatório. Mas aí, voltando, né, a viagem, o começo. O avião parecia um fretadão, um ônibus grandão assim que voava, sabe? Era Aerolíneas Argentinas. E minha cabeça doeu muito durante o voo, porque eu tava resfriado. Eu ouvi falar mesmo, quando você tá resfriado em de avião, parece que dá uma pressão muito grande, você começa a ter muita dor. Eu sei que foi legal, fiquei na janela e foi muito legal olhar pra fora, sabe? Assim, a cidade e tudo mais, foi lindo. As cidades, os lugares, de noite assim, as luzes parecendo veias, como diz a Lorde numa música dela. E eu acho que a luz está oscilando, né? Eu não tô percebendo, porque eu não olho pra câmera. E aí, eu tava no avião, tal, quando eu saí, eu achei que ia demorar, eu achei que eu ia chegar mais cedo. Eu não sei o que aconteceu. Como eu não planejei direito, eu cheguei num horário em que o lugar onde eu ia pra tirar dinheiro tava fechado. Eu usei aquele Western Union, sabe? Peguei dinheiro, depositei na minha conta do Western Union e programei para sacar lá em Buenos Aires, na Argentina. E aí é uma agência, você pega uma fila, você pega uma fila, e aí você dá seus dados, seus documentos, e aí eles te dão dinheiro em espécie, porque eu lembro que na época tava muito mais, compensando muito mais você andar com aquela bolada de dinheiro no bolso. E por causa do câmbio e tal, esse negócio de câmbio blue, câmbio paralelo, aí o câmbio blue parece que é isso que você usa o dinheiro em nota, você pagava mais barato, sabe? E aí essa agência estava fechada na hora que eu cheguei, e estava chovendo muito. E onde eu estava hospedado era longe, não dava para ir a pé. Eu tava olhando no Maps, estava sem internet também, porque eu pensei, eu vou chegar lá, não sei o que eu pensei. Pensei, eu vou chegar lá, eu vou andar até uma agência da Western Union, e aí de lá eu vou pegar o dinheiro. E eu pensei assim, eu vou dar um jeito de pegar um ônibus. Só que lá não aceita dinheiro. E eu não tinha o cartão de ônibus. Não sei o que eu pensei que eu ia fazer. Eu pensei, acho que isso é o de menos. Chegar lá é o mais importante. E quando eu cheguei lá, eu não soube o que fazer. Eu acho que foi isso. E aí. E aí eu tava muito perdido. Mais perdido que cego em tiroteio. E não sei falar espanhol ainda.
E comecei a entrar em desespero. E eu tentava pedir informação das pessoas, tentava usar o Wi-Fi do aeroporto, mas não conseguia. Assim, eu achei que ia usar o Wi-Fi do aeroporto e ia conseguir usar o cartão virtual, se eu não me engano. Aí só sei que no fim eu perguntei para um pessoal da limpeza lá do aeroporto, 2 meninos super jovens, um menino e uma menina, super jovens, super solícitos, parecia que eles gostaram de conversar com alguém diferente, sabe, estrangeiro. Aí eles estavam tentando me ajudar, mas parece que tinha um pessoal no pé deles, os chefes deles. Aí eles falaram assim, eles acho que eles não podiam ficar conversando com o pessoal, eu acho. Não sei porquê, mas deu impressão pelo comportamento deles. E aí eles falaram pra mim assim, tem um lugar aqui que você pode trocar câmbio. E aí era dentro do aeroporto, numa agenciazinha assim, num balcão. E aí eles não aceitavam moeda, nota suja assim, nota rasgada ou nota amassada, só nota limpinha, novinha. E graças a Deus eu tinha a quantidade certa em reais para comprar câmbio e ter o valor que precisava para pagar um ônibus. Aí eu pensei, eu vou pegar esse dinheiro, foi muita sorte isso, porque eu não pensei. Pensei, vou pegar esse dinheiro, vou lá no ponto de ônibus, ofereço para alguém o dinheiro em troca da pessoa passar o cartão para mim, que é o que eu faço aqui em Campinas quando eu preciso, quando eu tô sem passe. Quando eu não consigo colocar passe por algum motivo. E aí funciona. E aí eu pedi pra uma moça, ela tava bem no ponto de ônibus, uma loira, um cachecol, roupa de frio assim. E ela foi super simpática, na verdade. E ela me falou onde eu falei que onde eu precisava ir. E ela falou, eu perguntei pra uma moça que tava do meu lado se ela podia, antes dela passar a catraca, eu perguntei pra ela se ela podia passar pra mim, eu dava o dinheiro pra ela. Ela falou assim, pergunta pro motorista se pode. Eu perguntei pro motorista e ele falou que podia, sim. Aí ela me ignorou. Eu falei pra ela, ele disse que pode. Aí ela fez uma cara assim, tipo... não quero. Não quero te ajudar. E ela passou e não falou nada. E eu fiquei sem entender. Porque eu achei que ela ia me ajudar. Ela falou, pergunta pro motorista se pode. Se ele disser que pode, eu passo, né? Aí quando eu fui falar pra ela que podia, ela me ignorou. Aí o motorista viu o que aconteceu e falou, pode ficar aí na... Não. Ele deixou eu passar, eu acho, a catraca. Acho que ele liberou a catraca pra mim. As pessoas ficaram tudo olhando na minha cara. Eu tava cheio de mala e tal. E aí... não tanta. Eu tava parecendo um mochileiro, assim. Uma pessoa... que viaja sem nenhum conforto. Eu acho legal esse tipo de viagem. E aí... E aí, o motorista ainda falou pra mim onde que era, onde eu devia parar, do ponto. Eu desci. A primeira coisa que eu vi foi o obelisco, assim, enorme. Lindo na minha frente. Eu não acreditei. Eu falei, nossa, caramba. Nessa viagem eu tava muito afim de ver pontos turísticos, sabe? Visitar todos os pontos turísticos. Eu comecei a pesquisar os pontos turísticos de Buenos Aires. E aí eu queria fazer uma listinha de check, sabe? E aí o primeiro foi ali, eu nem esperava. Aí eu comecei a andar pelas ruas assim, do nada, eu tava tipo, em Buenos Aires andando pelas ruas, já tava de noite, né? E andando de um lado pro outro procurando o endereço, e tipo assim, eu tava acreditando no que eu tava acontecendo, sabe? Aí eu consegui achar o endereço, entrei, era um lugar bonito assim, sabe?
todo de vidro, assim, e com umas colunas douradas, assim, sabe? Era um lugar chique, parecia. Não era chique assim, não. Mas é bonito. Lá tudo parece mais chique mesmo. Aí eu entrei, fiz o cadastro, subi. Eu tava sem dinheiro nenhum. Porque eu só ia conseguir tirar dinheiro no dia seguinte. Eu tava morrendo de fome. Só tinha comido um pão com presunto e queijo no avião e uma bolachinha, sei lá. Eu tava morrendo de fome. Já tava à noite, já era noite. Tipo, sei lá, umas 8 e pouco, 9. Eu fiquei um tempão na fila da imigração e tudo mais. E aí, antes de ir pro lugar onde eu fiquei hospedado, eu passei numa banquinha de fruta, tipo um hortifrutizinho. E parece que lá, os lugares onde vende fruta, os donos são sempre de outro país, assim, tipo, sei lá, Colômbia, Peru, não sei, sabe, assim? Parece que eles são sempre de uma nacionalidade específica estrangeira, daqui da América do Sul. Igual, os mercados também, parece que tem uns que os chineses tomam conta, sabe? Aqui no Brasil, os chineses sempre tem uma grande. Tipo assim, a maior parte dos chineses estão no centro vendendo pastel ou em lojinhas baratas, coisas baratinhas, sabe? E lá os chineses estão no mercado. Os mercados lá são bem mais baratos dos chineses. Eles chamam os chinos, los chinos. E aí eu achei que o hotel eu achei que tinha cozinha. Eu não sei por que eu não vi isso antes. Eu achei que tinha cozinha. Eu tinha pouquíssimo dinheiro, dava pra comprar uma coisa ou outra, sabe? Então eu pensei, vou comprar coisa que vai dar mais energia pra mim, vai dar mais sustância. Pensei, tinha uma batata doce enorme. Eu sei que quanto maior, mais agrotóxico, sei lá. Mas sei lá o que. Não é bom comprar um legume tão grande, talvez. Mas. Não é agrotóxico, sei lá. Esqueci agora. E... Mas eu comprei aquela batata doce. Pensei, eu vou cortar ela, jogar na água, com a panela que vai estar lá, com a pia que vai estar lá, com o fogão que vai estar lá. Eu cheguei lá, não, era só o quarto. E é óbvio que era só o quarto. Imagina um lugar, R$ 1.800, um lugar que você pode usar o fogão, tudo mais, pode cozinhar, utensílios de cozinha e tudo mais, né? Acho que era pedir demais, talvez. Mas eu não imaginei que não teria. Aí eu tava com uma batata doce e um sonho, morrendo de fome. E aí não tinha como esquentar aquilo, não tinha como cozinhar ela. Aí eu falei, ai mano, não acredito, e agora, sabe? Sem nenhum tostão no bolso. E aí eu comi a batata doce crua mesmo, lavei bem ela. E eu acho que eu tinha uma faca na minha mala, uma faquinha. Aí eu descasquei ela. Não, acho que eu nem descasquei, eu comi ela assim mesmo. E não é tão ruim não. Não é tão ruim não. E aí eu consegui ficar mais tranquilo, porque quando eu tô com fome eu fico muito ansioso, minha mente não consegue processar as coisas, eu não consigo viver direito. Aí o meu corpo ficou mais tranquilo depois que eu comi, e aí tinha uma banheira lá no banheiro, eu não esperava isso, porque lá na Argentina aparentemente todos os banheiros têm banheira, a maioria. Uma banheira vai ter na casa. Eu não sabia disso. Aí eu liguei a banheira, água quentíssima. Dei uma limpadinha antes, né?
Tinha alguma coisa de limpeza lá. E aí eu coloquei uma MPB e fiquei ali curtindo aquele banho delicioso. Tinha um negócio pra fazer bolha, se eu não me engano, também lá na água, e foi delicioso, foi maravilhoso, assim, era o que eu tava precisando, sabe? Relaxar. Aí eu coloquei aquela música do Cazuza, que chama Solidão Que Nada. É muito bom. Eu tava me sentindo muito sozinho, por estar sozinho mesmo, né? Eu tava me sentindo muito vulnerável e carente, sabe? Porque eu tava muito longe de casa e completamente sozinho, depois de ter passado vários perrengues. Aí depois eu fui dormir muito bem naquela cama maravilhosa, assim, cheia de lençol, cheia de colchão, cheia de travesseiros, tinha muita coisa, era tipo tudo muito fofo, sabe? Tudo muito confortável, muito aconchegante, sabe? Aí eu dormi maravilhosamente bem. Nossa, aquele peso de coxa, de, de cobertor. Eu falei colchão antes, né? Quer dizer, cobertor. Aquele cobertor pesado, aquele edredom. Foi delicioso, muito confortável. No dia seguinte acordei cedo e fui bater perna. Fui logo, na verdade, na agência, cedinho, para tirar esse dinheiro. Aí eu fiquei procurando, achei bastante pessoas, bastante brasileiros, bastante ônibus de 2 andares, com turistas de todos os lugares. A arquitetura dos prédios, assim, antiquíssimo, sabe? Tudo muito lindo, muito bem trabalhado, assim, sabe? Tudo muito elegante, muito chique. As pessoas muito bem vestidas, sabe? Com roupas de frio, cachecóis e botas. E assim, sabe? Tudo muito bonito. Parecia um filme, assim. E aí deu certo de tirar o dinheiro. Eu tinha muito pouco dinheiro. Nossa, eu levei muito pouco dinheiro. Então eu fui em todos os lugares mais baratos, assim, mais baratos. Eu fui em todos os lugares gratuitos. Não fiz passeio, não fui em casa de tango e tal, mas eu aproveitei muito. Eu andei a pé a maior parte do tempo. Andei por tudo a pé. Tanto que eu conheço bastante lá, assim. Não sou muito bom de me localizar, mas assim, eu sei mais ou menos onde estão as coisas, sabe? E eu andei de ônibus, né? Umas 2 vezes, 3 vezes. Que eu fui para um outro bairro que chama La Boca, onde tem o El Caminito, que é um bairro todo colorido, assim, sabe? Tudo é bem colorido, assim. É uma rua, na verdade, bem colorida, cheia de restaurantes e lojinhas de souvenirs, sabe? Bem maximalista, com muita coisa para vender, sabe? Empanadas, coisas de comida, muita coisa. Muita informação, gente fantasiada, gente com roupa de tango, gente fazendo, tocando instrumento musical, sabe? Muita coisa. E aí tem muita coisa pra ver, assim.
lá, nesse El Caminito. Aí eu fui no bairro da Racoleta, onde tem o cemitério da Racoleta, que eu queria muito ir, mas não consegui porque eu precisava de cartão de crédito, eu não tinha cartão de crédito. Eu descobri depois que dava pra te dar de um jeito, mas aí, enfim, não consegui ir. Ainda preciso ir. E lá nesse bairro, assim, parece muito mais chique, assim, o padrão de vida é mais alto, parece que as pessoas têm mais dinheiro, aparentemente. E eu fui na Floralis Renérica, eu fiz até um vídeo no dia que eu fui, tem aqui no canal. Oi mãe, tudo bom? Como você tá? Queria mostrar pra você, olha que lindo esse lugar. Uma flor de metal. Olha que coisa mais linda. Olha que linda a praça. Tem essas cadeiras aqui, ó, pra ficar deitado, sei lá, sentado. É muito gostoso. Tá um solzinho mó delicinha. Que linda, né? Mas eu fiz em francês, porque na época eu tinha vergonha de que alguém me assistisse e soubesse do que eu tava falando, alguém que eu conheço, sabe? E foi muito bonito, assim, o sol batendo nela, porque ela é uma flor de metal. Uma flor de metal que imita, diz que representa todas as flores do mundo. E o sol bate nela, dá um brilho intenso, assim, sabe? E ao redor é um gramado bem verde, com umas cadeiras pra você ficar ao sol, assim, sabe? Muito gostoso. Aí depois eu fui, tinha uma faculdade lá, famosa, com umas colunas, pareciam gregas. Acho que é a faculdade de, não sei se é medicina, ou se é advocacia. E no caminho tinha uma ponte colorida também, famosa. E foi isso, assim, comi bastante empanada, comi uma coisa que chama chouriço, choripan, que é uma baguete enorme, com uma linguiça deliciosa, bem temperada dentro, e chimichurri, e de acompanhamento batata frita. Acho que eu tomei um refrigerante, essa foi uma janta minha. Pizza, coisas assim, sabe? Que é o que eles comem bastante. Comi também aquela paechada, que é um monte de carne numa pedra. Serviu umas 3 pessoas, eu comprei. O negócio era 18 mil pesos argentinos. E eu tinha 17, 16 e pouco. E eu tava morrendo de vontade de ir no banheiro e eu achei que eu tinha o valor. E aí eu falei pra ele, eu queria usar o banheiro, mas também eu queria pegar uma coisa pra comer. Ele falou, não, vai lá no banheiro. Ele falou, perguntou o que você vai querer, onde você vai sentar. Aí eu escolhi uma mesa e falei pra ele o que eu queria, que era essa paechada. Não sabia bem direito o que era, mas eu sabia que vinha bastante, sei lá, e eu ia gostar. Tava com fome. E aí eu fui no banheiro. E eu tava com pressa, né, de ir no banheiro logo. Quando eu cheguei lá no banheiro e tal, fiz o que eu precisava fazer. Antes de descer, era tipo, você subia uma escada lá, no segundo piso, o banheiro. Aí eu descendo a escada, eu comecei a contar o quanto que eu tinha, e eu vi que eu não tinha o suficiente. E eles já estavam preparando. E aí eu falei pra eles que eu não tinha, e ele falou, tudo bem e tal, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu falei, mas tá tudo bem, relaxa. Porque assim, eu tava separando, não sei quantos, não lembro agora quanto eu tava separando uma quantia por dia
pra usar, sabe? E o resto eu tava deixando em casa, porque eu tava com medo de não ter dinheiro no final, sabe? De gastar tudo no começo, no meio, e no final não ter nada, sabe? Ficar zerado. Então eu tava separando. Todo dia eu chegava... Todo dia eu acordava de manhã, pegava uma quantidade que eu já tinha racionado o dinheiro para durar até o último dia. Aí eu pegava aquela quantia daquele dia, deixava na minha bolsa, e o resto eu deixava lá no hotel. E não sei se é hotel, se é hostel. Era um quarto, assim, com uma camona, com televisão, tinha um banheiro e tinha uma sala também, uma outra sala, tipo uma cozinha, que seria uma cozinha. Uma cozinha não, uma sala de estar. Uma sala de estar, um quarto e um banheiro. Eu tava sozinho. Não sei se é um hotel isso. Uma janelona, assim, de vidro, que dava pro um corredor, assim, dava pra ver embaixo com umas árvores lá embaixo. E os vizinhos do lado, do mesmo prédio, dava pra ver. E... enfim. E aí ele falou que tava tudo bem e tal, mas eu fiquei muito desesperado e ansioso antes de falar pra ele, sabe? E aí, no fim, deu tudo certo, eles me deram dinheiro, aceitaram o que eu tinha, pegaram. Ficou faltando uma parte, mesmo assim. Comi lá, olhando pra rua. A rua era Rua Japão, se eu não me engano. Rua Japão. Flórida. Rua Flórida. Florida. Rua Flórida, eu acho. Que tem uns lugares, assim, pra comer. E é tudo bem, assim... A rua é bem... Acho que é a Rua Japão, se eu não me engano. Tem aquelas decorações japonesas e tem muita coisa pendurada, assim, sabe? Turística. Assim, de decoração. Luzezinhas, tudo mais. E aí, eu não consegui comer tudo. Engraçado que chegava um pessoal que ia vender alguma coisa, entrava no restaurante e pedia um pedaço de carne, sabe? Pegava um pedaço com a mão assim, vinha outra pessoa, pedia, sabe? É engraçado que eles têm esse costume, parece. Ou gente da mendigo, assim, gente morador de situação de rua. Pessoas em situação de rua, assim, com... Pegava, eu deixava pegar, assim. Aí chegou uma hora que eu não tava aguentando mais, assim, de comer também. E eu falei, nossa, daqui a pouco o pessoal vai comer tudo o negócio. Aí eu pedi pra ele embrulhar pra mim, pra eu levar pra casa. Aí eu levei pra casa e comi no dia anterior, no dia seguinte, quer dizer. Como tava. Foi meu almoço. E... enfim. Comprei uns souvenirs, umas coisas assim pra minha mãe. E foi bem legal. E no final, quando eu tinha que voltar, eu esqueci que, tipo assim, o avião ia chegar no aeroporto tal hora. Eu pedi, eu comprei a passagem de ônibus, tipo assim, pra ir pra Campinas, antes do avião chegar, sabe, no destino. Tipo assim, eu não pensei. Aí já não tinha mais ônibus quando eu cheguei lá. Não tinha mais ônibus, tinha que esperar até 6 horas da manhã pra pegar o próximo. E eu só queria ir embora pra minha casa, sabe? Aí só sei que tinha vários Uber, taxista. Não era Uber, era taxista. Meio, um pessoal que não dá pra confiar, sabe? Que eles começam a fazer corrida por fora pra você. E eles tiram um dinheirão, sabe? Tava cobrando R$ 500 pra fazer uma corrida. E eu não tinha o dinheiro pra pagar. E aí ele falou, não, tudo bem, então você me dá R$ 100, eu te levo até o terminal Tietê. Até então eu tava no aeroporto de Guarulhos. Eu te levo até o terminal Tietê e de lá você pega um ônibus, lá vai ter ônibus com certeza, tem toda hora. Cheguei lá, não tinha ônibus. Aí eu fiquei nessa de decidir, sabe, o que eu ia fazer. Aí eu pensei assim, eu vou comprar uma passagem pro próximo horário.
O próximo horário era 5 e pouco da manhã, sabe? Eu não tava afim de ficar aí, porque aquela rodoviária, aquele terminal, é cheio de gente, morador de... como fala? Cheio de gente que usa droga, sabe? Que faz umas coisas estranhas, gente perigosa, assim, sabe? Era um lugar bem hostil, perigoso. E aí eu pensei, é isso, né? Fazer o quê? Vou ter que esperar que não tem o que fazer, né? Eu pensei, ou eu pego um Uber caríssimo, Uber mesmo pelo aplicativo, ou eu espero aqui. Aí eu decidi esperar lá. Aí eu fui comprar a passagem para 5h30 da manhã e eu dei meu RG pro atendente para ele pegar meus dados e dar minha passagem, né? E fazer minha passagem. Mas aí, enquanto eu dava o RG para ele, eu ouvi do outro lado uma pessoa, uma voz de uma mulher falando que queria uma passagem para Campinas. Aí, na mesma hora, eu peguei eu tinha dado o RG para ele, eu pedi para ele esperar. E eu olhei para trás, era uma freira. Com aquela roupa de freira mesmo, sabe? E aí eu perguntei pra ela se ela não queria rachar um Uber comigo, então, já que ela tava indo pra mesma cidade, dava pra rachar com a mais barato, porque tava dando R$200, eu acho. Aí eu pensei, R$100, né, pra quem tá desesperado pra ir embora, tá de boa, metade do preço. Aí ela falou assim, e quanto que dá pra 4 pessoas? Aí ela falou, tô com a minha mãe e com mais uma freira. Elas estão ali em outro lugar, aqui perto. E aí a gente foi atrás delas, perguntando o que elas achavam, e ficou bem mais barato pra todo mundo. E a gente ia chegar super rápido em casa. Tava com a unha preta, assim, com uma roupa bem diferente. Dava pra ver que eu era muito gay. E elas ficaram meio que desconfiadas um pouco. O Uber também ficou me perguntando por que eu pintava minha unha de preto. Enfim, aí no final eu tava morrendo de fome já também de novo, porque eu fico ansioso, não consigo comer. E aí depois que eu já tava dentro do Uber tranquilo, eu falei, né, que eu precisava comer alguma coisa, e elas me deram um bolo, me deram coxinha, me deram salgado, me deram um monte de coisa. E a gente ficou a viagem inteira conversando, sabe? Todo mundo no Uber. Foi, tipo, muito tranquilo, muito gostoso, sabe? No final. Muito aleatório. E aí depois eu cheguei em casa, foi tudo tranquilo, sabe? Nem imaginava. Quando eu cheguei em casa, parecia que meu apartamento, onde eu moro, parecia que era de uma outra pessoa, sabe? Parecia que não era eu que morava ali mais. Muito interessante. É isso. Beijos.